Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje vamos com certeza falar sobre um caso muito pouco conhecido e estudado do mundo da ufologia e que aconteceu na capital alagoana de Maceió. Vamos ver o vídeo e chegar juntos a um curto debate e uma apresentação do tema. Vamos ao vídeo. O material que vamos apresentar a vocês já está há algum tempo encontrado no YouTube na íntegra, mas é parte do programa O Trem da História da TV Educativa de Alagoas. O programa conseguiu reunir fotos e depoimentos de algumas testemunhas de uma verdadeira invasão de OVNIs, de objetos voadores não identificados, que ocorreu na cidade de Maceió, Alagoas. Vamos ver o material e juntos vamos discutir um pouco sobre ele. Olá, eu sou João Marcos Carvalho e no programa de hoje vamos falar de um dos assuntos mais insólitos e polêmicos da atualidade: os objetos voadores não identificados. Em 1957, quando o mundo entrava na corrida espacial, a população de Maceió foi surpreendida com o aparecimento de inúmeras naves em forma de disco. Para conhecer melhor esse episódio, convido você a embarcar no Trem da História, onde faremos uma emocionante viagem pelo tempo. Venha conosco, suba a bordo e boa viagem! Na manhã de 9 de novembro de 1957, a maioria dos maceioenses acordou assustada. As emissoras de rádio e os jornais divulgaram que dezenas de moradores da capital viram discos voadores sobrevoando a cidade em baixa altitude. Chegavam relatos de que objetos voadores não identificados foram avistados pairando sobre telhados de casas, prédios comerciais e torres de igreja. Houve quem afirmasse que era uma revoada de naves espaciais que teriam vindo ao nosso planeta espionar nossa crescente tecnologia, já que em 4 de outubro daquele ano, a União Soviética lançara o Sputnik, primeiro satélite artificial a entrar em órbita da Terra. Centenas de testemunhas afirmam categoricamente terem visto os objetos. Uma delas é o médico Roberto Coelho. Quando eu cheguei em casa, já vi aquele movimento de gente, aquele corre-corre. Aí eu perguntei, não é uma coisa que está aparecendo para lá, para cá? De repente eu vi uma coisa, vinha voando rápido, alto, e certo ponto ele parou. Ficou parado. Aí começou a juntar gente, os moradores da rua. De repente ele aparece grande, mais grande, muito baixo mesmo, que deu para ver todos os detalhes do objeto. Um parente meu chegou lá em casa com mais 2 outros primos meus, num carro na maior gritaria, dizendo que tinham batido uma foto. Esse acontecimento teve repercussão nacional, com a reportagem da revista O Cruzeiro, e trouxe com ele um técnico húngaro. Quando ele pediu para ver a foto, nós mostramos, ele disse, não me interessa a foto, eu quero o negativo. Ele olhou o negativo e disse, olha, aqui não há possibilidade nenhuma de truque. O caso ufológico mais famoso do mundo foi a queda de uma suposta nave espacial em Roswell, nos Estados Unidos, em 1947. Segundo testemunhas civis e militares, os destroços de um disco voador teriam sido recolhidos pela Força Aérea juntamente com 3 corpos dos seus tripulantes. Embora o governo até hoje negue o fato, à medida em que o tempo passa, as evidências que surgem a cada ano, como o depoimento de testemunhas que provadamente se envolveram com o caso, reforça a tese de que o acidente em Roswell é uma verdade incontestável. No Brasil, em 1977, uma equipe da Força Aérea Brasileira fotografou e filmou objetos voadores no litoral do Pará.
Em 1996, em Varginha, Minas Gerais, 2 seres extraterrestres teriam sido capturados pelo exército e levados para os Estados Unidos. E em 1986, caças da FAB perseguiram 21 objetos circulares que sobrevoaram o Vale do Paraíba, em São Paulo. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. No caso de Maceió, nenhuma investigação foi realizada até hoje. Apesar disso, o episódio ficou marcado na memória das testemunhas como um dos casos mais intrigantes de avistamento de OVNIs registrados no Brasil. Enquanto não há confirmação oficial da existência de outras civilizações inteligentes além da nossa, o homem continua olhando para o espaço à espera de sinais que possam provar que ele não está só na imensidão do universo. Pois bem, depois de apresentado esse material do programa, nós pudemos também ver que a coisa não parou por aí. Existe, por exemplo, no território de Alagoas, algumas curiosas aparições representadas até no site da entidade MUFON, a maior organização de pesquisa ufológica talvez do mundo, que registra alguns encontros com objetos voadores não identificados no território do estado de Alagoas, como por exemplo na cidade de Palmeira dos Índios, presente lá no site. Eles têm um mapa tipo de registro que alguém comunicou a eles esse contato ufológico nessas regiões. Além do material que vocês viram e que, sinceramente, pessoal, como alguém que é da cidade de Maceió, Alagoas, que vivo aqui há um bom tempo, é muito pouco comentado esse incrível registro de naves alienígenas sobre a cidade, sobre cenários que hoje nós passamos inocentes sem saber o que aconteceu. A coisa realmente se perdeu na memória da história alagoana. Só os poucos que viram pessoalmente, que viveram na época, falam do pânico e da polvorosa que envolveu a população naquela época, seja no centro da cidade, para talvez centenas de testemunhas, né? Só elas que viveram o fato é que podem, que realmente conhecem a intensidade da coisa como ela aconteceu. Muito pouco sobre a posteridade, e por isso a gente se orgulha de trazer aqui para vocês mais uma demonstração, mais algo a ser deixado para futuros pesquisadores dessa ocorrência ufológica na cidade de Maceió. Mas até hoje você vê que nessa época de muitos drones e novos objetos aparecendo a todo tempo no céu, ainda tem outros vídeos que a gente pesquisando sobre o mesmo tema, discos voadores em Alagoas ou em Maceió, você vê alguns vídeos curiosos, alguns que parecem drones, mas alguns que deixam a gente um pouco alerta, né, sobre tentar ir lá e pesquisar. Esses são alguns vídeos que vocês podem achar no YouTube. Olha, se eles não tá perto, Cis, olha. Tá filmando, você seu. Cadê eles? Olha lá aqui em cima. Olha lá aqui, olha. Cadê, velho? Tô vendo não, a câmera tá vendo não, bicho, olha. Cadê esse ele? Oh. A câmera não tá vendo não, ele, olha. Olha. O cara filmando, olha aqui. Em pleno Semana Santa. Fumaça. Ao vivo, diretamente do Maracanã. Ninguém sabe o que é esse mistério. Fica Todos saindo, acham que é um fogo, mas ele não estoura. Tá saindo fumaça e agora ele apagou. e ele não cai. Ele some. É um disco voador, né, vó? O que é isso, vó? Diga aí, vó, o que é?
Não tem fim. Uma estrela não é nada. Tá saindo fumaça, então não é uma estrela. Não é mesmo. Papai, não me pegar. Olha pra aquele avião, ó. Pisca não, ó. Andando, é? Uma estrela? Ai, tem tua porcaria. O que é aquilo, velho? É a estrela, pai, a vista do cara que Aí, tá ó. andando. Não é estrela não, que tá andando. Tá andando, velho. Que é vendo aquilo? Posso falar? Vai, fala. Eu, pessoa simples e humilde do interior de Alagoas, chamado-se Porto da Rua, haveria tocar um teclado que quando apareceu no céu, algo estranho e comovente, e que eu tive a oportunidade de presenciar por debaixo, olhando por debaixo. Deu para notar que era um disco voador, porque pela ligeireza dele não era um satélite, que eu até pensei que fosse, mas é um disco voador. Notando eu uma luz em volta, muito grande, que essa luz, para mim, significa viajar à horizontal, para um lado ou para outro. Essa outra luz aqui no meio significa subir ou abaixar. E essas 4 luzes aqui significa, por exemplo, pouso, né? Isso é o meu entender. Mas tenho certeza absoluta que não é um satélite, é um disco voador. E eu gostaria de revelar aos internautas, ao mundo, um outro mistério, que, ao meu ver, isso aqui parece com o plim-plim da Globo, que também tem o formato do disco voador. Agora eu pergunto aos internautas do mundo inteiro, e gostaria de entrar em contato, decifrar quem copiou quem. Aí onde está o mistério. Se parece o plim-plim da Globo, quem copiou quem? Foi a Globo que copiou o disco voador ou foi o disco voador que copiou o plim-plim da Globo? Aí os internautas fica esse mistério e a revelar pela primeira vez um disco voador visto por debaixo, que passou em frente à minha cabeça, ligeiramente como a velocidade da luz, mas como aqui era a própria luz e era de noite, eu enxerguei claramente as luzes e esse formato aqui visto por debaixo. Aí cabe a vocês procurarem a autoridade e entrar em contato conosco para descobrir esse mistério, revelar para o mundo. Será que é mesmo um disco voador ou é uma máquina espiona aqui no Brasil ou em todo o universo por aqui terrestre? Uma máquina feita pelo homem, quem sabe? Porque a coincidência é muita. O plim-plim da Globo num satélite ou num disco voador. Então aí está o mistério. Que as autoridades tomem providência. Porto da Rua, aqui no interior de Alagoas. E eu me chamo Beto Lins, não tem mentira, uma verdade vista, que a minha companheira também avistou e pode também provar. Vem cá, Verônica. Vem cá, vai, fala. Eu estava aqui do lado, de repente olhei para o céu, vi aquele estrela brilhando, eu pensava que era um satélite. Mas quando eu olhei, de repente ele veio rápido, eu corri lá para frente e vi que não era. Era o disco voador, de repente ele sumiu e eu não vi mais. E o nosso contato
telefone é 3295-1208 para algumas informações. E eu gostaria que as autoridades tomassem providência em saber e divulgar a verdade. Porque fica na história, será que é o disco voador ou é uma máquina feita pelo homem aqui na Terra? Muito bem, está aí um excelente material para os nossos ufólogos de qualquer parte do mundo, mas também despertando os ufólogos locais aqui de Alagoas, para continuarem suas pesquisas, ver se na família de vocês alguém viveu a época, né, que é citada no documentário do Trem da História, e fazer sua própria pesquisa ufológica. Mãos à obra, eu espero que vocês tenham gostado. E visitem o site, dê aquele like aí, se inscreva no canal. Lembrar que para vocês que também estamos no Instagram. E é isso. Eu sou Caim Wolf, para o Detetives Improvável. Até o nosso próximo vídeo.